A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à pré-aula da última lição na classe dos jovens com o tema A Igreja não sobrevive sem doutrina. A Igreja não sobrevive sem doutrina. O texto principal desta lição está em Tito 2, versículos 6 e 7. Exorta, semelhantemente, os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. A igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Portanto, a igreja não sobrevive e nem vive sem doutrina. Vamos falar sobre isso muito mais na aula de hoje. Quero me apresentar a vocês, sou o professor Denis Pereira, presbítero da D Belém aqui em Campinas, São Paulo. É um prazer recebê-los aqui semanalmente para mais uma pré-aula da escola dominical. Se você não está inscrito no canal ainda, aproveite e inscreva-se já no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e deixe comentários também, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos aqui neste canal. O irmão quer números? Sim. Na internet, números significam alcance. E, embora a internet veja números, nós vemos almas. São pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus, por conteúdo edificante. Então, nós queremos e precisamos de números aqui. Faça parte deste exército e nos ajude a aumentar o número de soldados neste exército, estudando a palavra de Deus. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, incluindo também o meu WhatsApp. Temos grupos de professores e também através do WhatsApp atendemos agendas, atendemos os irmãos nas suas igrejas, congressos, eventos, trabalhos, enfim. Será um prazer receber o seu contato aqui e atendê-lo para juntos adorarmos a Deus, nos conhecermos pessoalmente e para sermos um instrumento de Deus ministrando a sua palavra. Olha só, aqui na descrição tem o primeiro link do treinamento Transforme Suas Aulas. Você já fez algum treinamento específico para a escola dominical? Não. Então faça esse treinamento. Você será abençoado, seus alunos serão abençoados e você vai me abençoar. É uma forma de patrocinar o nosso canal. E eu conto com você para continuar esta obra. Adquira já esse treinamento. Você vai assistir às aulas no conforto da sua casa. E eu vou lhe mostrar como preparar uma aula, como planejar uma aula, como diversificar a sua forma de dar aula para tornar a tua aula muito mais interessante. É o primeiro link. Clique e adquira já. A igreja, portanto, não sobrevive sem doutrina. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, e essa pergunta vai ecoar aí para vocês responderem aqui nos comentários. Nós estamos falando muito de doutrina, não é? Neste trimestre, não é? Nesta revista. A igreja não sobrevive sem doutrina. Nós sabemos que os pentecostais tendem a confundir doutrina com usos e costumes. Então é muito comum as pessoas falarem assim: mas isso aí é pecado. Porque antigamente tal coisa não era pecado, hoje é pecado. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, está acontecendo agora no Brasil o lançamento, me parece, que da 4ª temporada da série The Chosen, que é aquela série que traz os relatos da história de Jesus, da vida, do ministério de Jesus, super famosa no mundo todo, que começou aí na Netflix e agora está nos cinemas. E com um sucesso extraordinário de bilheteria. E esse final de semana
eu vi um pastor da Assembleia de Deus que levou a sua igreja, né? Até então eu estava vendo líderes fazendo isso, levo jovens e tal. Mas eu vi um pastor, ele levou a igreja dele, né? E fizeram um vídeo, cantaram louvores para o cinema, para assistir a estreia desta série, que é uma série bíblica, né? Tem aí algumas controvérsias e tal, mas enfim, é uma série que ilustra, não é, a vida, obra e ministério de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu sou de um tempo que pessoas já foram até excluídas da igreja por ter televisão em casa. Eu sou de um tempo que as pessoas que aceitavam a Jesus, a primeira coisa que vendiam era a televisão. Aí a gente escuta aquelas histórias, né? Que a pessoa escondia dentro do guarda-roupa, aí o pastor chegava, a pessoa fechava o guarda-roupa, tá tudo bem, né? E aí, hoje a gente vê essa abertura, né? Nós temos a televisão em casa, nós temos a televisão nas igrejas, não é? Antigamente era o retroprojetor, depois tem os telões de LED, mas na maioria das igrejas, principalmente as menores, é uma TV que está ali, é uma Smart TV que está ali, né? É um aparelho. Então, você entende que o pecado não está no aparelho em si, mas no conteúdo, porém, nós aqui determinamos de forma madura e bíblica o que assistir ou não, ok? Mas percebe que essa dificuldade em entender o que é doutrina, o que é uso e costumes, faz muita gente, quando a gente fala de doutrina, se prender a estas questões. Então a pessoa fala assim, mas agora não é mais pecado então assistir televisão? Aí eu tenho um lema que diz o seguinte, se algo era pecado e deixou de ser pecado, ou nunca foi pecado, ou continua sendo pecado. Agora, o que determina que algo é pecado não é a terra, é os céus pela palavra de Deus. Portanto, quando a gente fala de doutrina, precisamos deixar bem claro que não estamos falando de usos e costumes. Uma boa doutrina pode formar bons usos e costumes, ok? Mas usos e costumes não salvam. Usos e costumes têm mais a ver com a geografia do lugar, com a cultura do lugar, com a identidade da igreja, ok? E, portanto, nós temos que aprender a conviver com diversos irmãos de diversas denominações que professam a mesma fé, mas têm outros usos e costumes diferentes dos nossos, certo? Mas usos e costumes são usos e costumes, doutrina é doutrina. Usos e costumes mudam com o tempo, como é o caso da televisão que eu citei agora, mudam de acordo com homens, com a liderança pastoral, a gente respeita quem está ali, mudou o sacerdote, mudou a lei, ok. Doutrina, de novo, usos e costumes é geográfico. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, país da Europa tem outro. Agora, doutrina é universal, anotou? Doutrina é universal. Doutrina, o que é doutrina no Brasil, é doutrina no Egito, no Japão, na África, na Jamaica, nos Estados Unidos, na Europa inteira, no Oriente Médio. O que é doutrina quando a igreja iniciou lá no ano quinto, sexto, o que era a doutrina lá, que foi estabelecido como doutrina nos primeiros anos da igreja primitiva, é doutrina e sempre será doutrina. Portanto, doutrina, confundir doutrina com os costumes é empobrecer a doutrina. Então a gente vai aprender, quando a gente fala de doutrina, nós estamos falando dos fundamentos da nossa fé e da nossa salvação. Então a gente está falando de doutrina de Deus, é imutável. A doutrina, ela é imutável como Deus é imutável, tá? Então, a doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina dos anjos, doutrina da santificação,
doutrina da regeneração, novo nascimento, doutrina do Espírito Santo, ok? Doutrina, não é? Eu tenho um livreto aqui que ele é muito forte e ele trata lá a doutrina da justificação, regeneração, santificação, doutrina. Doutrina não muda de acordo com o tempo, com a cultura, com o lugar. Ah, não, agora o tempo mudou, o mundo mudou. Doutrina não muda, porque o que fundamenta ela é a palavra de Deus. Ok? Muito bem, vamos aqui a um resumo, tá, destes tópicos. Tá? E eu já fiz um resumão aqui do primeiro tópico, que diz o firme fundamento de Deus permanece. Tá? Os fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas contribuem para afirmar a nossa fé em Deus. Paulo afirma que se o fundamento é de Deus, ele fica firme, haja o que houver, pois pertencem a Deus. 2 Timóteo 2:19. Tá? Então, a doutrina não está separada de quem Deus é. Afinal de contas, ele não pode negar-se a si mesmo. Então, podemos afirmar que os preceitos do Senhor permanecem inabaláveis, imutáveis, pois Deus é imutável e permanece para sempre. Então, a doutrina é imutável porque Deus é. A doutrina é inabalável porque Deus é. O fundamento é eterno porque Deus é. O fundamento é firme, é sólido, é resistente, é seguro, é consistente, porque Deus é. E aí, ainda que os homens cedam a algum tipo de pressão cultural, não é? Enfim, o fundamento, a doutrina de Deus, não pode ser alterada, não pode ser abalada. Tá? Então, por exemplo, doutrina do novo nascimento. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. E uma doutrina não se estabelece em cima de uma percepção humana, é da palavra de Deus. Então, nós temos diversos textos bíblicos que mostram que a salvação produz novo nascimento, ou a pessoa não é salva, ou a pessoa não teve um encontro genuíno com Jesus. Então não existe salvação sem novo nascimento, ainda que tentem mudar, ainda que tentem alterar o texto bíblico, ainda que tentem construir um cristianismo light, um cristianismo segundo os padrões humanos. Então, eu vou servir a Jesus como eu quero, vou fazer o que eu quero, porque ele me ama como eu sou. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso fere a doutrina da palavra, porque a doutrina da palavra nos ensina: quem agora está em Cristo, nova criatura é. Importa que você nasça de novo. Nós podemos falar aqui alguns textos, não é? Então, João 3:3, você precisa nascer de novo. Lucas, capítulo 5 e versículo 31, não vim para chamar os justos, mas pecadores para que se arrependam. 2 Coríntios 5:17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Colossenses 3, que vai falar: já vos despistes do velho homem com a sua velha natureza e vos vestistes do novo homem. Então, a doutrina do novo nascimento é doutrina em qualquer lugar, em qualquer cultura. Tenham que tipo de comportamento tiverem. É preciso nascer de novo. Isso é doutrina. É doutrina há mais de 2000 anos, e enquanto Jesus não voltar, doutrina é fundamento, não muda, não altera. Não altera. Então a doutrina não é alterada. Então,
Quem tenta alterar a doutrina está tentando alterar o próprio Deus. Porque a doutrina vem dele, flui dele e fala dele. Tópico 2, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, nos ajude a crescer, nos ajude a alcançar mais pessoas, tá certo? A realidade desmascarando os mentirosos. A realidade dos mentirosos. A Bíblia aponta para a triste e trágica realidade da mentira, não é? Que o diabo é pai da mentira. A mentira é uma triste realidade no mundo dos homens, cujo veneno e consequências afetam todas as famílias. Eu estava vendo esses dias, né? Existe hoje, e a juventude sabe muito bem do que eu vou dizer, existe hoje uma marcha mundial pela igualdade. E a igualdade, o discurso da igualdade, é uma mentira diabólica. E eu provo para você. Ah, porque nós somos todos iguais. Quem disse isso? Não somos iguais. Aliás, a beleza da criação de Deus está pelo fato de que ele não nos criou iguais. Não criou. Aliás, o texto de Gênesis diz que ele criou cada um conforme a sua espécie. Depois ele cria o homem, depois ele cria a mulher. Não somos iguais. Somos diferentes em função e propósito e em construção. Então, de quem é o discurso da igualdade? O discurso da igualdade é do diabo. Lá em Gênesis 3, quando ele aparece, não é? Usando aqui o corpo daquela serpente, o que é que ele diz para Eva? Ele entra com a dúvida em primeiro lugar, dizendo, olha, foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer? Aí Eva entra na conversa da serpente e diz, olha, na verdade a gente pode comer, não tem problema, mas a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem, e da árvore, melhor dizendo, que está no meio do jardim. Aí a serpente disse, olha o que a serpente vai dizer para Eva, olha a mentira aqui, ó. É claro que vocês não morrerão. Gênesis 3:4. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus conhecerão bem e mal. Igualdade. Depois, no texto que fala sobre a grande queda, olha só, nesse texto de Isaías capítulo 14, versículo 14, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a tentativa e estratégia de ser igual, de igualdade, de semelhança, ela é diabólica. Como ele não conseguiu, ele vem trabalhando para fazer os homens serem iguais. Quando a beleza da criação está exatamente na diferença. Nós somos diferentes por natureza, por biologia. Nenhuma digital é igual à do outro. Nisso está a perfeição do que Deus criou. Mas o inimigo, com a mentira, ele vem trabalhando para destruir aquilo que Deus criou. Pois bem, como desmascarar os mentirosos? Ao tratar sobre a mentira doutrinária, Paulo adverte Timóteo de que os enganadores diziam que a ressurreição já era feita. Diante dessa colocação do apóstolo, é possível afirmar que os mentirosos não negaram a doutrina e a realidade da ressurreição, mas a modificaram. Presta atenção. Eles desviaram propositalmente a verdade a fim de macular e desvirtuar a fé dos cristãos. Então, veja, eles sabiam e sabem que se eles falarem a mentira abertamente, eles vão ser identificados.
Então, o que eles fazem? Eles manipulam a verdade. Manipulam a verdade. Não é? É o que nós temos hoje aí de igreja inclusiva, Bíblia inclusiva, pregações inclusivas. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque esse dia eu estava pensando em algo que é os mentirosos, presta atenção no que eu vou dizer agora, eles se infiltram em nosso meio. Essa tem sido uma estratégia que o inimigo tem utilizado nestes últimos dias. Ele infiltra pessoas no nosso meio. Para dar um exemplo do poder da infiltração, eu estava pensando sobre a Babilônia, e aí eu vou inverter aqui a conversa, e depois eu volto aqui para falar de Daniel. A Babilônia estava preparada para invadir Israel. Como invadiu todos os territórios que ela quis, mas ela não estava preparada para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ok, eles invadiram Israel, saquearam, levaram prisioneiros. O que eles não sabiam é que no meio dos prisioneiros que eles levaram, eles estavam levando 4 jovens que iriam abalar o império da Babilônia como ninguém na história jamais abalou, senão, claro, na época de sua destruição. Mas o que aqueles 4 jovens fizeram com a Babilônia, eles literalmente colocaram a Babilônia de joelhos diante do Deus de Israel. Ok, eles entraram no território, eles subjugaram a terra, mas eles ficaram de joelhos diante do Deus de Israel por causa de 4 jovens que eles não sabiam, mas que acabaram se tornando os infiltrados de Deus dentro da Babilônia. Tema de pregação, hein? Opa, anota aí. Infiltrados por Deus na Babilônia. Então, preste atenção. Eu estou usando esse exemplo aqui para falar de infiltração. O inimigo, ele tem infiltrado muitas pessoas no nosso meio, principalmente pessoas influentes, que falam bem. Acontece que essas pessoas, nós precisamos ensinar os jovens como combater a mentira, como não ser seduzido pela mentira, já que nem sempre parece que é mentira, né? Porque a manipulação da verdade, o que é? A manipulação, o que faz? Faz com que, num primeiro momento, você não perceba. Então, nós precisamos ensinar os jovens e aprender a orar, ter vida com Deus, amar a palavra de Deus. Para quê? Para não sermos enganados. Eu escutei uma pessoa dizendo que perguntou para uma pessoa especializada em encontrar notas falsificadas e perguntou, escute, como que você descobre que uma nota é falsa? Ele disse, eu conheço a verdadeira. Eu conheço todos os detalhes da verdadeira. Então, quando eu pego uma falsa, eu sei. Eu sei pela cor, eu sei pela textura do papel, eu sei pelo tipo de letra, pelo brilho da nota, eu consigo identificar. Então, a melhor maneira de não ser enganado pelos mentirosos é conhecendo a verdade. E a melhor maneira de combater a mentira é pregando a verdade. É pregando a verdade. Porque a mentira não duela com a verdade. A mentira só impera quando a verdade está calada. Quando a verdade é falada e manifestada, a mentira não tem como coexistir com a verdade. Portanto, não há duelo. Ponto. Não existe um ringue onde verdade e mentira duelem, embora a internet se tornou isso. Não. Quando a verdade é ministrada, quando a verdade é ensinada, a mentira perde a vez. Então, a igreja do Senhor, vou concluir aqui, ela não sobrevive sem doutrina. Então, os jovens precisam ser doutrinados.
Estou falando aqui a dirigentes, a pastores, a líderes. Qual o maior desafio que vocês têm, que nós temos com a juventude hoje? Discipulá-los. Lamentavelmente, a maioria da liderança está ainda preocupada em fazer evento, preocupada em reunir os jovens para ensaiar um hino para cantar no domingo à noite. Nós precisamos urgentemente que líderes se tornem discipuladores da juventude. Falando de Cristo, ensinando a palavra. O líder, semanalmente. Escola dominical e mais um dia na semana. Eles não podem ficar a semana inteira expostos ao mundo. Eles precisam se encontrar na casa de alguém, numa sala legal, Bíblia na mão, violão, vamos estudar a palavra, porque ela é verdade que liberta. E a doutrina, como ela é fundamento, quando a nossa fé estiver firmada no fundamento, nada nos abala, nada nos vence, nada nos tira da presença do Senhor. Pense nisso. Forte abraço. Obrigado por nos acompanhar em mais um trimestre da Escola Dominical. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. Próximo trimestre está chegando aí. Deus abençoe.